Bom dia, graça e paz, pela bondade e misericórdia do nosso Deus, nós estamos começando a nossa aula da Escola Dominical neste domingo, dia 5 de julho de 2020. E eu quero agradecer a você a oportunidade de poder ministrar esta aula. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Nós temos adotado ao longo deste ano um tema para a igreja: tempo de aprofundar as raízes e de frutificação. Na última semana, no último domingo, nós encerramos uma série de lições cujo tema era revitalização da igreja. E hoje nós vamos começar uma nova série. E o tema desta série é o Espírito Santo e você. E o tema do nosso primeiro estudo é: quem é o Espírito Santo? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã de domingo. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de ministrar a este irmão, a esta irmã, a este amigo, de abrirmos as páginas da Palavra de Deus e nela meditarmos. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor venha conosco falar com poder, com autoridade, que o Senhor venha abrir o nosso intelecto, que o Senhor venha abrir, ó Deus, os nossos corações, que o Senhor venha nos revelar as verdades profundas, ó Deus, da Tua Palavra. Nos colocamos assim, Senhor, na total dependência do Senhor. Fala conosco, Pai, nesta manhã, é a nossa súplica. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Certa ocasião, um professor perguntou aos seus alunos do ensino fundamental: alguém aqui sabe me explicar o que é a eletricidade? E rapidamente, um dos alunos da classe levantou a mão e, ao mesmo tempo que ele levantou a mão, ele disse que até o dia anterior, até ontem, ele sabia, mas que ele havia se esquecido. E diante daquela cena cômica, o professor chega para os alunos e diz o seguinte: que tragédia! A única pessoa no mundo capaz de dar a devida explicação esqueceu. Nós nos encontramos na mesma situação quando nós temos que explicar muitos fatos ligados a Deus, à Trindade, ao Espírito Santo. Nós experimentamos, nós interagimos, mas nem tudo pode ser explicado pela lógica humana. Conforme dissemos aqui em uma aula há semanas atrás, é uma questão de fé. E a fé, muitas vezes, ela vai além da nossa razão, ela ultrapassa a nossa razão, ela vai além. E a palavra de Deus, ela já parte de certos pressupostos. Diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta: qual é a importância de nós estudarmos sobre o Espírito Santo? Qual é a importância do estudo da pneumatologia, como nós chamamos na teologia sistemática? A Bíblia, ela nos ensina que o crente, ele é totalmente dependente do Espírito Santo. Nós dependemos totalmente dele. E quero demonstrar essa dependência agora para você. Primeiramente, a Bíblia nos revela que a pessoa só nasce de novo através da ação do Espírito Santo. O novo nascimento é obra do Espírito Santo. Acompanhe comigo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, diz o seguinte: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Graças a Deus. Ou seja, qual é a grande verdade que o verso 5 do capítulo 3 de João nos ensina? Que quem não experimenta o novo nascimento, que em nós é operado pelo Espírito Santo, não pode entrar na glória, não pode ver o reino de Deus. Veja aí, quem realiza esta obra é o Espírito Santo do Senhor. Segundo, o verso 6 vai dizer que esse novo nascimento é de natureza espiritual. Na nossa caminhada, na nossa vida, no meio da nossa trajetória, acontece essa obra do Espírito. Não tem nada a ver aqui com reencarnação. Jesus ele vai explicar a Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Pergunto a você, como se dá essa obra do novo nascimento no coração humano? Eu não sei, mas o que ocorre é que ela acontece. É um fato, é um fato. Certa ocasião eu tive a oportunidade de conversar com uma psicóloga do DESIP, lá em Bangu 1. Eu havia acabado de participar de um culto com os presos e alguns deles haviam sido batizados e eu tive a oportunidade de me aproximar de uma psicóloga e compartilhar com ela e ela falar, ela não era uma pessoa cristã, muito pelo contrário, mas ela pôde chegar para mim e pôde fazer a seguinte afirmação: eu não sou cristã, mas eu vejo uma mudança profunda que ninguém pode explicar na vida de alguns desses homens. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, é a obra do Espírito, é o novo nascimento, é algo que ninguém pode explicar, mas acontece em nossas vidas. Segundo, além do Espírito Santo operar o milagre do novo nascimento, em meio à nossa caminhada, ele nos aperfeiçoa, ele nos santifica durante toda a nossa vida. Acompanhe comigo, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, a Escritura assim nos revela: portanto, todos nós, dos quais foi removido, o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aleluia! Veja, o apóstolo Paulo está falando aqui da santificação. E o texto nos revela que é uma transformação, a santificação é uma transformação gradativa, que ocorre na minha vida, que ocorre na sua vida. O grande propósito de Deus é de nos transformar à sua imagem. Somos lapidados a cada dia, somos transformados na imagem de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como isso acontece? Eu não sei, mas que eu posso olhar, por exemplo, para a minha trajetória e posso ver a obra do Espírito Santo, o modo como ele tem trabalhado na minha vida, como ele tem me aperfeiçoado, coisas que eu fazia e hoje já não faço mais, porque o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida. É milagre de Deus, é o agir do Senhor, isso é fato. E assim como eu posso ver na minha trajetória, se você é nascido de novo, isso também se dá com você.
porque esta é a obra do Espírito. Então o Espírito Santo trabalhou na minha conversão, tem trabalhado na minha caminhada cristã, ele tem me santificado, ele tem me transformado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo será o agente que nos ressuscitará na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, verso 11, assim nos revela: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. A palavra de Deus nos promete que quando Jesus Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Como eles ressuscitarão? O texto de Romanos que acabamos de ler aqui nos informa que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que habita em nós, ele nos ressuscitará. Aleluia! Como isso acontecerá? Eu não sei, mas é uma promessa. E porque é uma promessa da palavra de Deus, e eu posso sentir o agir do Espírito Santo na minha vida, eu tomo posse, você deve tomar posse também, viu? Porque o Senhor nos tem prometido em sua palavra. A vida do cristão, ela é movida pela fé. Existem muitas questões que nós não temos respostas, mas à luz da revelação bíblica, nós, finitos, podemos tentar entender o infinito. Graças a Deus. E é esse o convite, o desafio para todos nós nessa manhã. O título da nossa lição: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Ao longo desta semana, nas leituras diárias que foram enviadas aos irmãos através do grupo do movimento de oração, eu acredito que vocês, naquelas perguntas, que enviei, vocês devem ter notado o modo como Jesus se refere ao Espírito Santo. E ele se refere ao Espírito Santo como o Consolador. Ele se refere ao Espírito Santo como outro Consolador. Ele se refere ao Espírito Santo como Ele, o pronome, Ele. Ele vos guiará em toda a verdade. O que a gente pode, a partir daí, já aprender sobre quem é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele não é uma força. Ele não é uma coisa. Ele não é uma influência. Mas ele é uma pessoa. Pessoa. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo tem raciocínio, tem emoções e tem vontade. Vamos ver na palavra? Vejam. Em primeiro lugar, a Bíblia nos revela que ele fala, o Espírito Santo fala. Atos capítulo 13, verso 2. Assim está registrado: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Aleluia. A igreja orava, a igreja jejuava, buscava conhecer a vontade de Deus
na sua trajetória, e esse é o desafio que o Senhor coloca diante de todos nós. E como a igreja era uma igreja que buscava, que orava, que levava as coisas de Deus com muita seriedade, a palavra aqui nos revela que o Espírito Santo falou, revelou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E ali a igreja vai orar, vai jejuar, vai impor as mãos sobre Saulo e Barnabé e vai os enviar. A primeira viagem missionária. Mas quem disse, quem revelou à igreja este propósito? O Espírito Santo. Quando nós abrimos o livro do Apocalipse, na sua primeira parte, nas cartas endereçadas às igrejas, em todas elas aparece uma expressão, uma frase, que eu vou ler apenas uma vez, mas você pode ler em todas as cartas endereçadas às igrejas da Ásia Menor, às igrejas do Apocalipse. No capítulo 2, verso 7, por exemplo, está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouvidos espirituais, quem está antenado com o Senhor, ouça o que o Senhor tem falado. Então notem, o Espírito Santo é uma pessoa, porque em primeiro lugar ele fala. Em segundo lugar, a Escritura também nos revela que o Espírito Santo intercede. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 28, ele vai fazer aqui uma revelação bombástica. Acompanhe comigo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo revela aqui que nenhum de nós sabe orar como convém. Às vezes a gente observa um certo orgulho no coração de algumas pessoas, e porque acham que oram muito bonito, sabem colocar as palavras. Por outro lado, também observamos pessoas que não querem orar porque não sabem orar. A Bíblia, ela nos incentiva a oração, mas a Bíblia também, ao mesmo tempo que ela nos incentiva, ela nos revela que ninguém sabe orar como convém. E aí vem a revelação. Por causa disso, porque ninguém sabe orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós. Olha que maravilha! Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis na presença do Senhor. Então ele fala, o Espírito Santo, ele intercede, e ele é uma pessoa. Terceiro lugar, a palavra também nos revela que ele guia os crentes. Ele guia. Romanos capítulo 8, verso 14, assim registra: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Coloque a frase na forma inversa. Os filhos de Deus são todos eles guiados pelo Espírito de Deus. Quem é filho de Deus é guiado, é orientado pelo Espírito Santo da promessa. Deus, ele tem prazer em nos guiar, em nos mostrar o caminho.
de nos mostrar a porta pela qual nós devemos entrar, de nos mostrar a porta pela qual nós não devemos entrar. Erramos porque muitas vezes confiamos no nosso coração, e o profeta Jeremias já vai nos dizer que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto, mas o Espírito Santo ele guia a vida do crente. Ele é uma pessoa, ele mostra a direção que nós devemos seguir. E quando nós desobedecemos alguma orientação que ele nos dá, alguma orientação que lemos na palavra de Deus, a Bíblia também nos informa que ele se entristece. Ele se entristece. Efésios capítulo 4, verso 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Graças a Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Ele é o nosso selo. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Mas ele fica triste. Se olharmos o contexto dessa passagem aqui de Efésios 4:30, ele está falando sobre a santidade na vida prática. Que nós não devemos mentir, que nós não devemos acalentar a ira no nosso coração, que dos nossos lábios não devem sair palavras torpes, podres. São alguns exemplos, e ele conclui o parágrafo aí dizendo: e não entristeçais o Espírito de Deus. Ele fica triste. Vejam vocês, ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele tem raciocínio, ele fala, ele se entristece, ele intercede, ele guia. Graças a Deus, graças a Deus. O termo consolador que os irmãos encontraram nas leituras diárias desta semana, ou outro consolador, porque outro consolador. Você parou para pensar na hora da sua meditação aí em casa? Por que outro consolador? Porque ele ocuparia o lugar de Jesus. Nessa passagem de João, capítulo 13 e em diante, Jesus está preparando os seus discípulos para o momento em que ele voltaria ao Pai. O seu ministério terreno estava chegando ao fim. Os discípulos ficaram entristecidos com a revelação da partida de Jesus. E ele disse: olha, eu vou, mas eu enviarei outro consolador. Outro consolador. Qual é a ideia dessa palavra consolador aqui? Ele viria para estar conosco. Não é só fazer um afago no nosso coração, tirar a tristeza da nossa vida. Não é só essa ideia da palavra consolador. Não. A palavra aí é parácletos. Paracletos. Ele veio para estar, ele foi chamado para estar ao nosso lado. Essa preposição aí, nós temos algumas palavras na língua portuguesa, paramédico, aquele médico que nos socorre ali quando estamos envolvidos num acidente no meio da rua, é o paramédico. O Espírito Santo é aquele que veio para estar ao nosso lado. Ele é o nosso companheiro. Louvado seja Deus. Esse termo, consolador, ele aparece uma vez na primeira carta de João. Só que aí ele não se refere ao Espírito Santo. Ele se refere à pessoa de Jesus. E ali, em 1 João,
o termo não aparece como consolador, mas aparece como advogado. Quem é o advogado? O advogado é aquele que senta ao lado do seu cliente, que defende a sua causa. Vejam, é a mesma palavra, é a mesma palavra. O Espírito Santo é uma pessoa que vem para caminhar conosco. Ele não é simplesmente uma força, ele não é simplesmente uma influência na vida do crente, mas é uma pessoa que vem morar em mim, ele vem morar em você, se você de fato nasceu de novo. Vamos fazer aqui uma analogia. É muito comum a gente pensar na diferença da pessoa casada e da pessoa solteira. O cotidiano de uma pessoa solteira é bem diferente de uma pessoa casada. As decisões que uma pessoa casada toma levam em consideração o quê? A família que ele agora passa a fazer parte. Ele não está sozinho. Não é apenas um, mas agora são dois. Ok? Você leva isso em consideração. Trazendo para a realidade da vida do crente, né? A pessoa não convertida, que não viveu a experiência do novo nascimento, ela não tem o Espírito Santo. Ela não tem. Ela não leva isso em consideração. E a pessoa que nasceu de novo, ela passa a ter o Espírito Santo na sua vida. Então, na sua caminhada, nas suas decisões, você vai levar em consideração o Espírito que agora vive em você. Ele é uma pessoa que caminha contigo. Quem é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós podemos aqui afirmar que ele é uma pessoa que foi enviada para caminhar com o verdadeiro crente. Louvado seja o nome do Senhor. Viram como isso faz toda a diferença na nossa caminhada cristã? Aleluia. Em segundo lugar, quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa divina, ele tem todos os atributos de Deus. Quero destacar apenas alguns para vocês. Vejam, em primeiro lugar, a Bíblia nos revela que ele é todo-poderoso. Aleluia! Acompanhe comigo. Lucas capítulo 1, verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. O que está acontecendo aqui? É o anjo revelando a Maria os mistérios. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, o milagre da concepção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não houve ali o contato do homem com a mulher, não foi uma concepção natural, foi algo sobrenatural. E o que o texto está a nos revelar aqui, que ele é todo poderoso. Imagine, essa pessoa que vive em mim, que vive em você, ele é todo poderoso. Segundo, ele também é onisciente. Acompanhe comigo, Salmo 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás
também, graças a Deus, o salmista está aqui a refletir na onipresença de Deus. E ele chega à conclusão de que não dá para fugir de Deus. Existem algumas pessoas que pensam que podem fugir de Deus. Mas o salmista, como um servo de Deus, ele fica assim maravilhado com a grandeza do Deus a quem ele serve. E ele vai dizer que ele não pode fugir. Se ele sobe aos céus, o Senhor está. Se ele vai ao mais profundo abismo, lá está. O Senhor, através do Espírito, está em todos os lugares. Graças a Deus. Aleluia. Não dá para esconder nada. Às vezes a pessoa pensa que está escondendo alguma coisa. Mas veja bem, olha aí, crente, o Espírito Santo que habita em você, dele você não pode esconder nada. Isso faz diferença na vida do crente? Faz toda a diferença. Terceiro, ele é onisciente, ele é todo-poderoso, ele é onipresente, ele é onisciente. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 10 e 11, diz assim: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quarto lugar, e eu paro aqui em relação aos atributos do Espírito Santo, ele também é criador. Acompanhe comigo no texto de Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E agora? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Os especialistas da língua hebraica, eles nos contam que o verbo pairar aqui traz a ideia de uma ave chocando. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando uma ave deita sobre os seus ovos, ela está gerando vida. E é o Espírito Santo agindo ali, trazendo vida no momento da criação. Ele também é o Criador. Veja, essa pessoa divina que caminha contigo, se de fato você nasceu de novo, veja, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa pessoa divina que caminha comigo, caminha contigo. E é através do Espírito Santo que os propósitos divinos serão cumpridos na minha vida e na sua vida também. Viu? Deus cumpre os seus planos, os seus propósitos nas nossas vidas através dele. É o poder de Deus que age na minha vida e na sua vida. Graças a Deus. Terceiro lugar, a Bíblia também nos revela que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade. O termo Trindade não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Mas foi um termo encontrado
para os cristãos poderem dizer que eles não são politeístas, eles não acreditam em mais de um Deus, né? Ou vários deuses. Os cristãos são monoteístas. Há um só Deus, mas esse Deus existe em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um mistério? É um mistério. A mente humana não consegue entender. A mente humana não consegue entender. Mas esta verdade, ela é revelada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Acompanhem comigo. No Antigo Testamento, alguns destaques. Um dos nomes usados para o Senhor Deus é Elohim. Elohim. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, no princípio criou Deus, na língua hebraica, Bereshit bara Elohim, Elohim. O rim aí do final, o im, denota plural na língua hebraica. Mas vejam vocês que não está traduzido como deuses, está traduzido como Deus. Mas na língua original, o termo aqui denota plural. Denota o quê? As pessoas da divindade. Então esse é um primeiro argumento que temos dentro da língua hebraica. Segundo, o uso da primeira pessoa do plural no Antigo Testamento. Não sei se você já reparou isso. Acompanhe comigo alguns versículos. Gênesis capítulo 1, verso 26. No momento da criação do homem, assim está registrado. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por quê? Nossa imagem, nossa semelhança. Por que a linguagem aí está na primeira pessoa do plural? É a Trindade Santa dialogando. Viram? E não é só aí. Acompanhe. Gênesis capítulo 3, verso 22. Após o pecado do homem, diz o seguinte: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por que o texto registra que se tornou como um de nós? Novamente, é a Trindade Santa dialogando aí, mostrando o quê? As 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Isaías capítulo 6, verso 8. O texto fala do chamado de Isaías, o chamado de Isaías. E o Senhor vai perguntar para Isaías assim, no meio da visão: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Vejam, quem há de ir por nós? Novamente, o emprego da primeira pessoa do plural. Vejam, dei exemplos no Antigo Testamento. Vamos pensar agora no Novo Testamento e eu vou deixar apenas 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo, na grande comissão, quando o Senhor Jesus dá as últimas palavras aos seus discípulos e ele diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A ordem de Jesus é que a igreja fizesse discípulos de todas as nações. E aqueles que se tornassem discípulos
deveriam ser batizados, mas batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a trindade aí. Então esse é o primeiro exemplo que desejo deixar com os irmãos. O segundo exemplo, a bênção apostólica. Segundo aos Coríntios 13:14. Assim está registrado: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Notem comigo, a Trindade é um assunto que vai além da nossa compreensão, da nossa lógica, mas o assunto é revelado nas Escrituras. A Bíblia já apresenta como um fato, como uma doutrina, mas não explica. Ao longo da história, muitos na igreja tentaram explicar o inexplicável, e cometeram erros. E aí, já caminhando para a conclusão da nossa lição, eu poderia perguntar o que tudo isso nos ensina. E tudo isso nos ensina, em primeiro lugar, que eu e você precisamos reconhecer as nossas limitações. Limitações físicas, emocionais, intelectuais. Viu? Eu sou limitado, mas o Todo-Poderoso, Ele caminha comigo, Ele caminha contigo ao longo da nossa vida. Nós vamos ver, Ele não vai nos abandonar. Ele não nos abandona. E isso deve encher o meu coração de gratidão. Eu sou grato a Deus, porque a obra dele me alcançou. E além disso encher, essa verdade encher o meu coração de gratidão, deve encher o meu coração de humildade. Quem sou eu? Eu não sou digno, eu não sou merecedor, e ninguém é merecedor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É graça, é favor imerecido de Deus, mas Deus nos tem amado, e Ele tem derramado sobre nós, na linguagem do apóstolo Paulo aos Efésios, Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu preciso ser grato, eu preciso me colocar de uma forma humilde diante do Senhor, porque eu não mereço, você não merece. Mas, em segundo lugar, eu devo buscar a plenitude de vida que Ele tem para mim. Ou seja, eu preciso me submeter ao Espírito Santo. Ele não é uma força, mas é uma pessoa que se entristece, que se apaga. Ele pode ficar apagado. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:22. Viu? Mas eu preciso a Ele me render a cada dia, sujeitar a minha vontade, sujeitar as minhas paixões. Todos nós temos um ponto fraco na vida, todos nós temos as paixões carnais, e o apóstolo Paulo, ele vai nos revelar que nós precisamos mortificar a carne, nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Ele vai escrever aos Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne.
Vejam aí a relação de causa e efeito. Se eu ando no Espírito, se eu me submeto ao Espírito, se eu mortifico a minha carne, o Espírito Santo vai me encher. Ele está em mim e ele deseja me encher. Mais do que eu desejo ser cheio do Espírito, o Senhor deseja nos encher. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da verdadeira alegria. Ele é a fonte do poder espiritual. Ele é a fonte. E eu quero desafiar você no meio de toda esta revelação que a Bíblia Sagrada nos faz, a fazer uma análise da sua caminhada, a fazer uma análise dos caminhos pelos quais você tem andado, das fontes de onde você tem bebido, dos sites que você tem acessado, dos programas de televisão, como você tem enchido a sua mente, das pessoas que têm influenciado a sua vida. Será que você está bebendo da fonte do Senhor como você deveria beber? Pense que o Espírito Santo está em você. Ele quer te encher, Ele quer te conduzir. E Ele nos desafia nessa manhã a não vivermos na mediocridade. É pesado, muito pesado essa terminologia, mediocridade. Mas sabe, é o termo correto, é o que nós nos tornamos medíocres quando nós não nos rendemos à obra do Espírito Santo. Por isso, renda-se a Ele. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Louvado seja o teu nome. E eu quero rogar, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor esclareça aquilo que talvez não tenha ficado claro para este irmão, para esta irmã, que em nome de Jesus, o Senhor venha trazer quebrantamento, o Senhor venha trazer conserto, o Senhor venha nos levar a tomar uma posição diante do trono da tua graça. Em nome de Jesus, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia, Senhor, das ovelhas que o Senhor a mim tem confiado. E em nome de Jesus, levanta uma igreja viva, levanta uma igreja operosa, levanta, Senhor, uma igreja cheia do Espírito Santo. Muito obrigado, porque o Senhor nos tem amado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Obrigado pelo nosso companheiro, pelo Consolador, pelo Espírito Santo que vive em nossas vidas. Desperta assim, Senhor, as nossas vidas. Ouve, Deus, a nossa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Se o Senhor permitir, logo mais nós temos um encontro marcado. Grande abraço. Shalom Adonai. Você já instalou o nosso aplicativo? Não? É muito fácil. Você pode utilizar o QR Code que está na sua tela de acordo com o seu celular, iPhone ou Android. Basta apontar a câmera do seu aparelho para o código e baixar o aplicativo.
Caso prefira, você poderá acessar a loja de aplicativos do seu celular e pesquisar pelo nome do nosso aplicativo, UIECB. Depois, clique em Instalar e aguarde. Após finalizar a instalação, clique em Abrir. Agora, você precisa se cadastrar em nossa plataforma. Na parte inferior do seu aplicativo, clique em Cadastrar-se. Preencha com os seus dados, nome completo, celular, e-mail e crie uma senha. Agora você precisa selecionar a igreja. Clique no campo Qual a igreja frequenta? E pesquise por Campo Redondo. Depois, clique em Igreja Evangélica Congregacional de Campo Redondo. Marque a caixa Li e aceite os termos de uso. Depois, clique em Confirmar. Pronto! Seu cadastro foi criado com sucesso. Clique em OK. Acesse o seu e-mail, o mesmo que você utilizou para se cadastrar. Você receberá uma mensagem para ativar o seu cadastro. Abra o e-mail e clique no botão Clique aqui para confirmar. Pronto, seu cadastro foi finalizado. Volte ao aplicativo, entre com os dados cadastrados, seu e-mail e sua senha e depois clique em Entrar. Prontinho! Agora você já tem acesso ao nosso aplicativo. Navegue e use à vontade. Fique informado de tudo o que acontece em nossa igreja.